aqui na Viplant Oeiras Garden e vamos falar de arbustos floridos para a primavera e para o verão. Todos estes arbustos são produção da Viplant e são ótimas opções para termos agora no jardim, na varanda ou no terraço. Há muitos, eu vou falar hoje especialmente destes que aqui tenho, da gaura, da alfazema, principalmente da angustifólia, do pittosporum, anão, este aqui também é a gaura, do alecrim e da sálvia micrófila. Vou explicar como é que se utiliza cada um deles e que cuidados é que deve ter. Vamos falar da gaura, que é uma planta americana e que é muito bonita e muito fácil de utilizarmos nos nossos jardins e até em floreira ou em vaso. Ela tem esta floração muito engraçada. As flores têm 4 pétalas e tem vários tons de cor-de-rosa, branco, cor-de-rosa mais claro, cor-de-rosa mais escuro. Fica muito bonita em bordaduras floridas conjugada com alfazemas, com sálvias e com alecrins. E é uma planta bastante resistente. Ela é de folha perene, todos os arbustos que eu vou falar hoje são de folha perene. No entanto, ela às vezes, se fica muito frio, fica um bocadinho careca no inverno, as folhas quase que desaparecem, mas depois na primavera ela recupera e fica com esta exuberância de floração. Ela é muito resistente, ela gosta de calor, de solos férteis, bem drenados e precisa de regas regulares, principalmente no princípio. Ela depois até é bastante resistente à secura. Temos de terem atenção que em vaso as plantas precisam sempre mais ser regadas do que quando estão no jardim ou em terreno livre, que podem ir com as raízes à procura de água. Portanto, não é a mesma coisa termos uma planta em vaso ou termos uma planta no terreno, mas a gaura funciona muito bem, porque podemos ter em zonas que não têm muita rega. Ao fim de alguns anos ela acaba por se adaptar. O que é que ela tem de especificidade? Ela deve ser podada no final da floração, não uma poda muito radical, ela não gosta de podas muito radicais, mas apenas para controlarmos o tamanho dela e garantirmos uma floração na estação seguinte. Ela começa em floração na primavera, está no verão e às vezes até chega ao outono, e logo no final da floração deve ser podada. E depois é conjugá-la como quisermos, misturada ou sozinha. Ela sozinha, gauras de várias cores, também faz um efeito muito bonito. É uma planta para quem não quer ter muito trabalho e tem uma planta perene, não é? Que não tem que estar a mudar todos os anos e quer ter assim a estar mais silvestre, mais campestre, mesmo na varanda ou no terraço. Vamos então falar das alfazemas, que são das plantas mais queridas de toda a gente. Neste caso, da lavândula angustifólia, porque há vários tipos de lavândulas. Esta é mais compacta, tem esta folha estreitinha, muito aromática. Esta é aquela que é mais utilizada para perfumaria. E a folha é cinzenta, é mais estreitinha e tem pelinhos. Ela nesta altura não está em flor, agora neste momento não está em flor, mas as flores delas são muito bonitas, porque ela tem umas hastes e depois na ponta tem uma espiga muito roxa. Eu gosto muito desta lavândula angustifólia porque ela fica mais compacta, não fica tão despenteada e é mais fácil para utilizar em vaso e em floreira. E fica muito bonita em maciços, também no jardim, conjugada com as sálvias, com as gauras ou com os alecrins. A lavândula, o seu nome lavândula vem do latim lavare, porque ela era utilizada nos banhos romanos, porque ela também tem muitas propriedades medicinais. Ela é calmante, alivia a ansiedade, a sua infusão, portanto é uma planta muito interessante para se ter. E o aroma dela, tanto das flores como das folhas, é extraordinário. Que cuidados é que nós temos de ter com as nossas alfazemas? As alfazemas gostam de zonas com muito sol, elas não se dão à sombra e mesmo a meia sombra temos que garantir que têm bastantes horas de sol direto por dia. E também não aguentam solos argilosos e encharcados. Elas precisam de um solo bem drenado, rico em matéria orgânica, onde elas consigam enraizar bem. Se elas enraizarem bem e se adaptarem bem, ficam até bastante resistentes à secura. Não gostam de ser regadas por aspersão, portanto, se for um jardim é conveniente que seja uma rega gota a gota. Se formos regar com mangueira com regador, convém regarmos na terra e não nas folhas. Devemos fertilizá-las na primavera, quando elas iniciam, normalmente estão em floração primavera, verão, quando iniciam devemos fertilizá-las e anualmente fertilizá-las. E a poda é muito importante para a manutenção das nossas alfazemas. Destas,
destas em particular, mas de todas em geral. E a poda das alfazemas deve ser feita logo no final da floração, ainda no verão ou no outono. Devemos evitar podar as alfazemas no inverno, porque elas ressentem-se muito. Ou então só podamos mesmo no início da primavera, antes que elas comecem a desenvolver. De resto, são plantas que depois de estarem bem implantadas e bem adaptadas, são muito fáceis de manter e temos, se as podarmos, a poda é essencial para manter a forma, para que elas não fiquem tão lenhosas e para garantir a floração, é usufruir das nossas alfazemas, porque elas são ótimas, atraem insetos polinizadores, têm um perfume muito agradável e são plantas muito mediterrânicas, portanto não precisam, estão muito adaptadas ao nosso clima, não são muito exigentes. Por isso eu acho que é uma planta indispensável para ter no jardim, na varanda ou no terraço. Uma alfazema, neste caso a lavandula angustifolia, ou outra alfazema. Vamos falar do alecrim, que é das minhas plantas favoritas, não só pelo seu aroma, porque utiliza-se em muitos pratos culinários, mas também pela sua resistência, pela sua floração. Ele neste momento não está em flor, mas ele tem uma floração que começa no inverno, primavera, verão, roxa, muito bonita, exuberante, principalmente este aqui. Temos aqui dois tipos de alecrins, temos o alecrim officinalis, que é o de porte ereto, e temos o officinalis prostratus, que é pendente, é rastejante, é muito bom para se utilizar para cobrir o solo, para usar em floreiras, que queiramos que a planta caia. Este aqui é mais adaptado, este cresce mais e pode formar uma sebe até muito bonita. O que é que o alecrim tem? O alecrim, ele chama-se Rosmarinus officinalis, como o próprio nome indica, Rosmarinus, ele aguenta o ar do mar, é muito resistente, é resistente ao frio, ao calor, à seca, enfim, é realmente uma verdadeira planta todo o terreno. Que cuidados é que ela precisa? Ela gosta de ter algum espaço para enraizar e para se desenvolver, precisa de um substrato muito bem drenado, não aguenta encharcamento, gosta de ser fertilizada 1 ou 2 vezes por ano, principalmente na primavera e no verão, que é quando está, mesmo até no final do inverno, às vezes já o podemos fertilizar, porque ele começa a floração muito cedo. E depois precisa de ser podada. Se nós utilizarmos, não é, para os nossos pratos, nós vamos fazendo quase que uma poda natural e vamos usando. Porque estas são plantas que na natureza são pastadas, por isso elas, para ficarem bonitas, precisam de ser podadas. O alecrim precisa de ser podado para manter a sua forma e para garantirmos que na estação seguinte vamos ter uma floração bonita e que ele não começa a ficar muito lenhoso, com aquelas partes muito secas por baixo, e não começa a ficar feio. Quando está em vaso, temos de ter mais atenção à rega. No jardim ele é pouco exigente em rega e não gosta nunca de água em excesso. Em vaso temos de ter mais cuidado porque ele pode secar, principalmente se o tivermos em vasos de barro. O próprio vaso de barro absorve umidade e devemos ter um bocadinho mais de atenção à rega. Quando o podamos, podemos aproveitar para fazer também algumas estacas e para utilizar para a casa cheirar bem. Ele também tem muitas propriedades medicinais, ele é expectorante, é bom para a tosse, para a asma, a sua infusão. Portanto, é uma planta indispensável para ter. Ela tem que ter horas de sol direto, embora aguente meia sombra, não se esqueça, um sítio com bastante sol, calor, e vai ter alecrim para muitos anos, porque ele tem realmente uma longevidade muito grande no jardim, na varanda ou no terraço. Vamos agora falar da sálvia micrófila, ou rapazinhos, que é como ela vulgarmente é chamada em Portugal, que tem esta particularidade, tem estas florzinhas muito engraçadas de duas cores. Normalmente esta aqui é branca encarnada e faz um efeito muito bonito em maciços, conjugada também com as alfazemas, com as gauras, com os alecrins. Tem assim a estar assim muito campestre, também se dá bem em floreira e em vaso. Ela não é muito resistente ao frio e à geada, portanto em zonas que tenhamos temperaturas baixas durante muito tempo ou tenhamos hipótese de haver geadas, não é bom utilizar porque ela queima e às vezes depois não recupera. Tirando isso, é uma planta que se desenvolve, não é muito exigente em termos de substrato ou de solo, ela desenvolve-se bem em todo lado, desde que o solo tenha alguma matéria orgânica e que não seja encharcado. Nenhuma destas plantas gosta de solos encharcados. Ela tem uma floração, com um período de floração muito grande, pode começar no final do inverno e às vezes estar quase até ao outono, e deve-se podar ligeiramente no final. Ela não gosta de podas muito radicais, mas deve ser podada, retirarmos todas as hastes florais, não é? Toda a floração do ano anterior, podemos renová-la um bocadinho,
para garantir que na estação seguinte vamos outra vez ter flor. Em termos de fertilização, ela deve ser fertilizada também na primavera e no verão, que é sempre, as plantas precisam normalmente de mais fertilização na altura que estão com maior crescimento, neste caso com maior floração, e ela é nessa altura que a devemos também fertilizar. Em termos de rega, ela precisa de regas regulares, principalmente na altura de maior calor, depois dela estar bem adaptada, até é resistente à secura. Atenção, aquilo que eu digo sempre em relação em vaso é sempre diferente. Em vaso temos sempre que dar mais atenção às regas, porque as plantas não têm onde ir buscar água, porque as suas raízes estão ali confinadas. Mas esta planta é muito bonita, eu gosto muito de a conjugar com outras para fazer bordaduras floridas ou zonas em jardins com ar mais campestre, mas também num vaso ou numa floreira fica muito bem, porque tem assim este ar de florzinha do campo. E tem inúmeras propriedades medicinais, não é? Ela chama-se sálvia de salvar exatamente por isso, portanto é uma planta que devemos ter perto de nós, é muito bonita, dá pouco trabalho e é mais uma forma de termos um bocadinho da natureza dentro do nosso jardim, da varanda ou do terraço. Vamos agora falar do Pittosporum anão, o Pittosporum tobiranana, que é talvez das plantas que eu mais utilizo nos meus projetos de jardins, quando projeto jardins para clientes. Porquê? Porque é uma planta de folha persistente, muito lustrosa, muito compacta, com este verde muito bonito e que é muito resistente e adapta-se a diversas situações diferentes. Ele tanto fica bem para formar pequenas sebes, como bordaduras, como para utilizar em floreira ou em vaso. É uma planta muito resistente até ao ar do mar e aos ventos, só não é muito resistente ao frio intenso e à geada. Portanto, em zonas que tenhamos período de frio muito prolongado ou perigos de geada, não convém utilizar porque ele queima com alguma facilidade. Em termos de solo, ele não é muito exigente, mas prefere solos férteis e bastante bem drenados. Devemos fertilizá-lo na primavera e no verão, se for caso disso, e ele tem uma particularidade que é, ele tem uma floração branca, bonita e muito perfumada, que cheira a flor de laranjeira. Muitas vezes nós não usufruímos dele, porque como o utilizamos mais pela sua forma e pelas suas folhas, estamos sempre a podá-lo. Portanto, nós podemos utilizá-lo de duas formas. Se queremos usufruir da floração, só o devemos podar no final da floração. Pode ser no final do verão, na primavera, depende muito também como esteja o clima. Se queremos manter-lhe a forma, então não vamos usufruir da floração, vamos sempre podando para manter esta forma. Ele tem uma forma natural em bola e não cresce muito mais do que 70, 80 centímetros. Portanto, é um arbusto muito bom para utilizarmos em vaso ou em floreira ou até em jardins pequenos, porque permite-nos ter uma composição com um arbusto muito compacto, mas que não cresce demasiado, não temos que andar sempre a podá-lo para ele não invadir o espaço todo. É bastante resistente a pragas e doenças, não é muito exigente em rega. Atenção àquilo que eu costumo dizer sempre em relação a quando é em vaso temos sempre que regar mais, principalmente se é vaso de barro, o próprio vaso absorve. No jardim ele não precisa precisa de ser regado quando está mais calor, mas o resto do ano não precisa de grandes regas e depois de estar adaptado, então cada vez é mais resistente à secura. Eu acho que é daqueles arbustos indispensáveis para termos no jardim, na varanda, no terraço, porque nos compõe completamente o espaço e esta tonalidade de verde escuro também contrasta muito bem com as flores que também vimos, como as gauras, as alfazemas, as sálvias, e portanto é desta composição dos verdes com a cor que se transforma um jardim, uma varanda no terraço num espaço muito interessante.